eu fico à vontade, eu prego, mas assim, eu quase que ia rejeitando a oportunidade, mas como o presbítero Adonias fala que nunca rejeita a oportunidade, né? Mas assim, eu aceitei pela misericórdia do Senhor Jesus. Então aqui, meus irmãos, vamos aqui no livro de Juízes 6:12, aliás 6:11, que fala assim, ó: um anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, esta que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biazarita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu assim: Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos veio, e que é feito toda a sua maravilha que os nossos pais nos encontram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. A sua fé já tinha acabado. Mas por que Gideão estava assim? Porque os medianitas, quando Israel plantava o trigo, ali na hora da colheita, quem colhia não era Israel, mas sim os medianitas. Então ali Gideão estava já cabisbaixo. Toda vez plantava, os medianitas vinham e colhiam. Mas ali Gideão estava desacreditado. Seus pais falavam assim para Gideão: Gideão, o nosso Deus nos deixou, o nosso Deus não é mais com nós, porque eles nos tirou do Egito para nós morrer nas mãos dos medianitas. Então, meus irmãos, Gideão ali já não tinha mais força para orar, para falar com Deus, e o próprio anjo de Deus veio até Gideão, e Gideão não acreditou. Gideão queria uma prova, e prova essa que o anjo, ele consumiu o holocausto de Gideão, e Gideão ali ficou maravilhado, e falou assim: agora eu acredito que o Senhor é com Israel. Então Gideão, já na primeira ocasião, Gideão já falou assim: Senhor, como que eu vou livrar Israel, sendo que eu sou o menor da casa e meus pais, às vezes a gente fala assim: eu sou o menor da minha casa, minha família é pobre, mas nós servimos a um Deus que Ele é rico, tudo Ele pode, tudo Ele faz. Eu falo sempre assim, meus irmãos, eu fui uma pessoa, quem me vê hoje, quando nós vemos uma pessoa com sucesso, a gente falamos assim: ali foi sorte. Não, meus irmãos, ali não foi sorte, ali foi Deus. Foi Deus que preparou aquilo ali. Como no momento certo, Deus preparou estar com Gideão. Então assim, Gideão estava ali, cabisbaixo, falando: meu pai, como que eu vou plantar para os outros comer? E ali eu fui uma pessoa, minha esposa que me conhece, que eu fui uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito orgulhosa, que eu falava assim, se for para mim andar de bicicleta, eu prefiro andar a pé. E o Senhor ouviu. Eu fui uma pessoa que já tive 4 motos, já tive 4 carros, 3 carros, né?
3, 4 com o que eu tenho hoje, né? E assim, e ali minhas roupas, eu só queria de marcas. Então, Deus ele fez uma reviravolta na minha vida, que falou assim: eu vou tirar tudo de você, para você me seguir. E ali foi tirando. O Senhor tirou tudo de mim, tirou, e eu hoje ando de bicicleta para a glória e honra do Senhor Jesus. Porque a maior riqueza que eu tenho é o Espírito Santo de Deus. A maior riqueza que o homem pode ter, primeiramente, é o Espírito Santo. Porque se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. Não adianta eu ter o melhor carro, a melhor moto, a melhor casa, se eu não tenho o Espírito Santo. Eu serei vazio. Eu serei vazio. Então ali o Senhor me tirou, e eu glorificando o nome do Senhor. Às vezes até murmurava e falou: não falo nada, só adore ao Senhor. E assim, muitas das vezes as pessoas olham para mim e veem assim: meu pai, esse irmão, ele tem 4 filhos, né? Coitado do irmão. E eu falo assim, eu já falei algumas vezes com alguns colegas de trabalho, eu falo: meu irmão, eu não quero que ninguém sinta dó de mim, porque o meu pai, ele pode todas as coisas, e ele nunca me deixou desamparado. Então, meus irmãos, Gideão estava ali. Às vezes a gente está igual Gideão. Às vezes eu procuro sempre dizer assim: ó, minha casa, eu vejo hoje Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque eles, nossos filhos, você sabe que criança, elas são verdadeiras. E criança, lá em casa, todo dia, quando a gente não está na congregação, a gente está no culto lá em casa. E eles ali, eu ensino a eles a palavra, eu ensino a eles a orar, porque quando eu estou aqui na igreja, eu falo: todos têm que estar aqui na igreja. Todos. Eu tenho minha filha de 15 anos. Essa menina não dá trabalho, para a glória e honra do Senhor Jesus, não dá trabalho em mim, em nada. Em nada. No colégio, tira as notas boas. Quando estou aqui na igreja, ou eu não posso, eu falo com minha esposa: vai para a congregação, que hoje eu não posso, estou trabalhando. Eles vão, não tem esse negócio. Minha filha já completou 15 anos, agora está rebelde. Jamais. Porque eu ensinei a ela o caminho que eles devem andar. Foi algo que meu pai e minha mãe não me ensinou. Meu pai me ensinou. Eu fico feliz, pastor, por o Senhor abrir aqui 6 horas da manhã. Porque 3 horas da manhã, meus irmãos, a gente saía 8 horas da noite de casa, todo mundo com frio, a pé, e todo mundo ali. E eu fico feliz assim, em o Senhor ter me tirado daquele lamaçal. E quando o pastor abre um propósito, irmão, vamos aqui 6 da manhã, eu fico maravilhado. Eu falo: Senhor, eu acordo 5 da manhã, e olha assim, eu falo: meu pai, eu quero ir, mas assim, se eu for lá e os irmãos vão cair para 6 horas, mas se eu chegar às 5, eu tenho medo que alguém está lá e querer fazer algum mal, porque os irmãos foram marcados para 6 horas. Mas assim, quando foi 6 horas, eu estava aqui, a gente orou, a gente clamou, e eu lembrei daquilo ali, que meu pai ainda serve a Deus estranho. E quando ele vai na mesa, que vocês já sabem, aí ele fala assim: não, o grandão da Galileia é com ele. Então assim, se o grandão da Galileia é com nós, por que nós vamos temer? Porque nós vamos baixar a cabeça. Para que nós vamos abaixar a cabeça para a doença? Para que nós vamos abaixar a cabeça? Para aquilo que Deus está preparando. Então, meus irmãos, eu fico feliz, eu fico assim, hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu falo assim: eu sou feliz. Eu sou a pessoa mais feliz, porque estou com Jesus. O meu pai viu nos Estados hoje, ele olhou, só que não respondeu nada. Ele não respondeu nada. Então assim, ele não entende, porque ele se entristece. Ele não entende
o propósito de Deus. Mas ali todo dia eu oro: Senhor, visita meu pai, visita ele, Senhor, salva ele, liberta aquele homem, porque Deus pode todas as coisas. Aí nós ficamos pensando assim, muitas das vezes Deus tira um transporte da gente. Só que eu lembro que Maria, quando o anjo veio para Maria, que Maria teve que sair de uma cidade para outra, Maria, ela não foi em cima de um camelo, ela foi em cima de um jumentinho. E olha assim, eu tenho minha bicicleta, eu tenho meus pés, minhas pernas, eu posso ir. E eu fico feliz, é tanto que eu venho na minha família, aí o povo fala assim, algumas pessoas que falam assim, precisa de um carro. Eu falei, meu irmão, nosso carro, nossas pernas. E ali a gente vem conversando, vem falando da palavra de Deus, quando a gente já está aqui na igreja. Porque a maior felicidade que um homem pode ter, meu irmão, não é bens. Porque isso aqui, eu vou relatar para os irmãos aqui, todo mundo já sabe, Michael Jackson, ele foi o homem mais famoso na América. E quando ele foi, ele levou o quê? Malmente o corpo dele. Malmente o corpo dele. E quando eu olho assim, eu falo, Senhor, a minha felicidade é ter o Senhor. A felicidade maior que eu posso ter é quando sair dessa terra, eu estar junto com o Rei dos Reis. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Que eu quero estar com Jesus, eu quero que cada um de vocês também esteja. E meus irmãos, é assim, e não é falar bonito, não é falar bonito, porque o Senhor Jesus, ele foi uma pessoa assim perfeita, né? E Jesus, os escribas, os fariseus, não entendiam como Jesus tinha tanta sabedoria. Jesus não está preocupado com a gente falar bonito, como a gente vai se expressar, se a gente vai manusear bem a palavra. Ele quer ver o que a gente tem para falar, porque a Bíblia, eu sempre falo que a Bíblia é o espelho de Deus. Porque quando nós saímos de casa, nós olhamos no espelho, vemos como é que nós estamos. E quando nós abrimos a Bíblia, nós espelhamos a Deus. E vimos Gideão aqui. Gideão estava praticamente, como se diz,